Bora mergulhar de cabeça numa das maiores perguntas da humanidade: de onde nós viemos? Vamos explorar uma das respostas mais antigas e talvez uma das mais debatidas, indo fundo nas questões sobre a nossa própria origem. Pois é, perguntas como essas mexem com tudo: ciência, fé e com a nossa própria identidade. O que significa ser humano? Para a gente conseguir entender esse debate sobre as origens, tem uma chave que a gente precisa virar primeiro. A questão não é só olhar para as evidências. O mais importante são os óculos que a gente usa para interpretar tudo. E esses óculos são a nossa cosmovisão. É exatamente como o autor Ronald Nash explica. Todo mundo tem uma cosmovisão, mesmo que não perceba. E é ela que molda cada conclusão que a gente tira sobre o mundo. E aqui está o ponto central. Esse slide mostra as duas lentes principais. De um lado, tem a visão de que o universo é um sistema fechado, onde só existe matéria, tempo e acaso. Do outro, a visão de que ele foi projetado, criado por uma inteligência. A lente que se escolhe aqui determina todo o resto do caminho. Então, vamos avançar e ver como essa ideia se constrói, começando pelo que o próprio relato bíblico diz. Olha só, a Bíblia não apresenta Adão e Eva como um tipo de mito ou alegoria. Ela os coloca como a criação direta e especial de Deus. Eles são, nesse relato, a base histórica de toda a humanidade. E as implicações disso são gigantescas. O conceito de imago Dei, a imagem de Deus, é o que explica por que temos valor, por que somos capazes de raciocinar e ter uma consciência moral, é, teologicamente falando, a âncora que faz de um Adão histórico algo essencial. Ok, mas e os fósseis? E as evidências que supostamente provam a evolução, como os famosos elos perdidos? Então, aqui está o ponto-chave. Ossos não falam sozinhos, especialmente quando são só fragmentos. A música que eles cantam depende totalmente da partitura que o cientista já tem em mente, ou seja, da sua cosmovisão. Vamos pegar o caso mais famoso que é sempre apresentado como um ancestral humano, a Lúcia. Quando a gente faz uma análise anatômica detalhada, o que se vê? A capacidade craniana, o sistema de equilíbrio no ouvido interno, a proporção dos braços e pernas, a caixa torácica, tudo é esmagadoramente parecido com um macaco, não com uma criatura em transição para ser humano. Na verdade, com base nesse tipo de evidência, até mesmo especialistas evolucionistas, como o Dr. Charles Oxnard, chegaram a concluir que os australopitecinos, como a Lucy, estão irrevogavelmente removidos da linhagem humana direta. Certo, e os neandertais? Aquele estereótipo do homem das cavernas, bruto, sabe? Pois é, a ciência moderna já derrubou completamente essa imagem. A prova definitiva veio da genética. O sequenciamento de DNA mostrou que nós compartilhamos material genético com os neandertais. E por quê? Simples, porque nossos ancestrais cruzaram com eles. E a lista de evidências da humanidade deles é impressionante. Eles não eram brutos, eram pessoas que faziam ferramentas complexas, criavam arte, enterravam seus mortos com cerimônia, cuidavam dos mais velhos, eram inteligentes, tinham cultura e eram, sem dúvida, humanos. Então, pela perspectiva bíblica, os neandertais não eram um ramo primitivo ou um beco sem saída evolutivo. Eles eram simplesmente parte da grande e diversa família humana que se espalhou pelo mundo a partir de Babel. Mas aí vem a pergunta: como é que tanta variedade humana, dos neandertais até nós, pôde surgir tão rápido? A resposta, segundo esse modelo, não precisa de milhões de anos de mutações aleatórias. Ela começa com um conceito chamado diversidade projetada. O evento de Babel, então, não é só uma história sobre línguas. Ele funciona como um poderoso gatilho científico. Quando pequenos grupos de pessoas se isolam, mecanismos genéticos conhecidos como o efeito fundador agem muito rápido, fazendo com que características únicas que já estavam no genoma apareçam de forma expressiva. Resumindo, a evidência apontaria para uma única família humana. Existe muita variação dentro do tipo humano, isso é claro, mas não uma evolução de um tipo para outro. Os galhos da árvore são muitos e bem diferentes, mas a árvore sempre foi humana. Assim, o modelo bíblico acaba oferecendo uma estrutura coerente, que une as evidências da genética, dos fósseis e da arqueologia dentro de uma única história. E olha, isso é só a ponta do iceberg. Mas e aquela grande questão, a que todo mundo sempre pergunta? E a tal semelhança de 99% com o DNA dos chimpanzés?
Bom, vamos dissecar exatamente isso da próxima vez, usando essa mesma lente da cosmovisão. Se essa análise trouxe um pouco mais de clareza, compartilhe. Assim, mais pessoas podem ter a chance de examinar essas evidências por um outro ângulo.